Olá, eu sou a Agatha Tavares, hipnoterapeuta do Reino, e estou aqui por esses vídeos nessa série compartilhando alguns dos meus devocionais. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que eu acredito, a diferença entre ouvir e aprendi, com um casal que falou sobre isso. A diferença da palavra comunicada da palavra revelada. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de ler a Bíblia e de entendê-la, de compreendê-la. E hoje na internet a internet se tornou muito democrática, né? Porque hoje cada um lê, cada um tem a sua interpretação e ela compartilha na rede social, ela compartilha, ela propaga aquele entendimento que ela teve. E Deus conduz muito, faz muito ao meu coração essa questão da palavra ser revelada. Porque Deus, tudo que Ele quer é que tenhamos relacionamento com Ele. Nós fomos criados para isso, desde Adão e Eva, a gente vê isso, de que o desejo de Deus, que a intenção dele ao criar o ser humano, a humanidade, é para que a gente tivesse relacionamento com Ele. E a palavra revelada é sobre isso, é sobre eu ter relacionamento com Ele para que eu entenda a palavra, eu busque entendimento, eu busque sabedoria. A própria palavra de Deus fala que Deus dá sabedoria livremente a quem pede. Então eu quero nesse vídeo encorajar você a buscar essa palavra revelada. O que é isso, Agatha, de forma prática? Não é necessariamente você pegar só a interpretação de outras pessoas, a revelação de outras pessoas, e sim você buscar você ter as suas próprias revelações. Como que eu faço? Eu tenho lido desde janeiro, né? E vou ler até o final de 2023, todos os dias, Provérbios, um capítulo por mês. E é impressionante que, quando eu tô lendo Provérbios, algumas palavras, elas se sobressaem. Você já leu alguma coisa? Ou a própria Bíblia. Você lê e fica uma palavra assim, parece que realça de tudo que você lê. Então é isso que eu faço. Então eu leio o versículo, eu tô aqui com o capítulo 29, por exemplo. Eu leio todo o capítulo, no final eu falo assim, o que me chamou mais atenção? Normalmente vem uma palavra, normalmente vem um versículo, aí eu volto, releio de novo e fica quase que uma palavra, imagina um letreiro que fica assim, ó, piscando, que fica destacado. E dali vem uma revelação daquilo que para aquele momento eu preciso. Então, quando a gente lê a Bíblia, às vezes eu não preciso ter um entendimento total e de uma vez. E eu falo isso porque é muito comum eu ouvir essas perguntas de pessoas que ainda não têm o hábito de ler a palavra. Ai, Agatha, eu leio e não entendo nada. Provérbios era um livro que eu não entendia nada. Eu lia e não entendia nada. Então, o primeiro ponto, obviamente, é pedir essa sabedoria, é pedir esse direcionamento, esse discernimento do Espírito Santo, que é um dom do Espírito Santo e a gente, por tê-lo conosco, a gente consegue realmente entender. Mas talvez eu não entenda tudo, talvez eu não vá entender com uma profundidade de alguém que já tem 20 anos, 30 anos que já lê a Bíblia e já tem uma revelação específica. Eu acredito muito que a cada um Deus se revela de um jeito. Não é assim? Tem gente que Deus fala através de sonhos, tem gente que Deus fala diretamente, existem várias formas. E eu acredito que seja isso também na palavra. Então eu encorajo você a buscar por essa palavra revelada. Quando você lê um versículo, um capítulo, seja o que for, o que mais chama a minha atenção? Pergunte para você mesmo, é como se você perguntasse como se você conversasse, né, com a Bíblia. De falar, o que mais me chama a atenção nesse capítulo? O que de tudo que eu li mais ficou me incomodando, ou ficou remoendo, ou mais fez sentido, ou mais me incomodou? Então, eu estou num processo, compartilhando com vocês, de busca de mais maturidade. Então, palavras que toda vez, cada capítulo que eu leio de Provérbios, prudência, parece assim, ó, prudência, maturidade, tolo. Provérbios fala muito sobre o tolo. Provérbios fala muito sobre a preguiça. Então, em alguns desses meses que já passaram, ficava assim, ó, preguiça, preguiça. Eu li um capítulo, preguiça. No dia seguinte, preguiça de novo. Então, assim, eu fui sendo ministrada com relação àquilo ali.
Então isso é a palavra revelada. É a palavra que te chama a atenção por algum motivo, né? Que você nem precisa saber o qual naquele momento. Te chama a atenção. E a partir do momento que te chama a atenção, então você consegue ir aprofundando. Você consegue realmente falar, mas por que prudência me chamou a atenção? Será que eu estou sendo prudente? E eu consigo fazer uma oração específica. Senhor, Pai, me ajuda a ser mais prudente. Me ajuda a ser sábia, me ajuda a ter essa sabedoria, me ajuda a não ter essa preguiça que eu acabei de ler, me ajuda a cuidar com a minha língua, com as minhas palavras, como eu acabei de ler. Então essa é a minha dica nesse vídeo. Peça, obviamente, né, a presença, o discernimento e a sabedoria do Espírito Santo. Peça essa palavra revelada. Pai, eu quero que tu se revele a mim através dessa palavra. Leia, observe o que mais te chama atenção. Se pergunte, se questione, traga para a sua vida, para a sua realidade. A palavra ela é viva e eficaz. Então traz, se você está lendo aquilo, não é à toa. Então pergunte o que para a sua vida aquilo faz sentido. E a palavra vai começar a ser revelada. É diferente de eu chegar aqui, ler o versículo e falar assim, ó, é isso. Isso foi a revelação que eu tive. Pode não ser a mesma coisa para você. E Deus sempre nos busca, nos traz para perto, para esse relacionamento. Então eu encorajo você a fazer essa decisão, buscar sabedoria e discernimento do Espírito Santo, observar as palavras que mais te chamam a atenção, a pedir essa palavra revelada e não apenas comunicada por terceiros, por outras pessoas. A palavra revelada. E faça uma oração de forma prática. Como que você vai aplicar? Ou talvez uma oração, um pedido para que aquilo ali gere frutos em você. De nada vai adiantar a gente ler a Bíblia e a gente não aplicar de forma prática na nossa vida. Então é essa mensagem que eu quero deixar e encorajar você. E vamos lá!